Topkapı, Turquia. Istambul, Turquia. Aqui, onde a Ásia e a Europa se encontram, um palácio abriga grupos de soldados. Eles se vestem como em eras passadas. Contudo, trata-se de mais do que um mero cerimonial. É o soar da conquista, o ritmo e a pulsação de um império que já aterrorizou a Europa e metade do mundo conhecido. São os ecos do grande Império Otomano. O mundo ocidental tremia a cada um de seus movimentos e remoía as intrigas sanguinárias de sua sede imperial, o Palácio de Topkapı. Fascinados, chamavam-no de Grande Serralho ou Cidade Sublime, pois no interior de seus quase 1000 aposentos e incontáveis torres, um singular sistema de escravidão cuidava de todos os interesses dos líderes otomanos, militares, burocráticos e eróticos. Aqui reinou uma longa linhagem de conquistadores, sibaritas, sábios e loucos, no grandioso período da história otomana que começa com Mehmed II. Ele sobreviveu a rivalidades sanguinárias e a guerras civis, levando os nômades otomanos a uma nova era. Em 1453, seus guerreiros cercaram a capital da cristandade no Oriente, Constantinopla. Os cidadãos tremeram à vista das tropas de mais de 250 mil homens, mas armaram uma poderosa defesa por meio de um fosso que impedia que os soldados e canhões de Mehmed se aproximassem de suas muralhas. O sultão planejou uma diabólica estratégia. Lançou seus soldados em campo aberto, observando impassível eles serem trespassados pelas flechas inimigas. Dezenas de milhares morreram ali. Os sobreviventes jogaram os cadáveres no fosso, formando uma ponte de corpos. Agora os canhões e as tropas turcas podiam chegar às muralhas. Ao cair do sol, Mehmed havia dominado a cidade. A partir daí, ele ficou conhecido como o Conquistador, e Constantinopla por seu nome turco, Istambul. Mehmed mandou construir seu palácio sobre a colina do Portão dos Canhões, em turco, Topkapı. A planta se assemelha a um acampamento de guerra turco. Mas ali, rivais e assassinos poderiam facilmente penetrar na tenda do sultão. A construção de 3 muralhas e portões eliminou tais perigos. Agora, o líder dos nômades otomanos tinha um trono fortemente protegido e um palácio de imperador. Apesar de todas as defesas, o perigo ainda rondava Mehmed, o Conquistador. Ele continuava vulnerável aos mesmos riscos de qualquer sultão mortal, a traição dos irmãos que aspiravam ao trono. Astuciosamente, Mehmed planeja uma forma de assegurar aos sultões proteção contra a rivalidade dos parentes. Lança um decreto que permite aos imperadores matarem seus irmãos e logo em seguida manda estrangular os seus. Para matar os súditos da corte,
Não eram necessários decretos. As cabeças de ministros corruptos pendiam dos portões imperiais como sinal de aviso. O imperador tinha orgulho do seu senso de justiça. Para além do pátio de sua tropa de elite, ficavam os janissários. 27 anos de governo firme criaram em Topkapi um reinado longo e poderoso que sobreviveu à morte do conquistador em 1480. No grande portão da felicidade, o cetro passa a Selim II. Aqui também, Selim viria a celebrar a conquista da Síria e do Egito. A principal proteção do sultão se constituía de escravos. Só eles podiam penetrar no seu mundo particular. Capturados em guerras, eram criados desde a infância para adorar seu conquistador, dentro de um sistema supervisionado pelo próprio imperador. As crianças eram criadas com conforto, embora aprisionadas no luxo da terceira corte particular de Selim. Aqui elas recebiam lições sobre finanças, governo e guerra. Quando adultos, disputavam a preferência de Selim e o prestígio de um lugar na corte imperial. Embaixo da Torre da Justiça, sob um pórtico adornado em ouro, escravos instruídos entravam no salão do Conselho Cerimonial, a sede administrativa do Império Otomano. Aqui, Selim delegava poderes aos representantes de sua autoridade. Atrás dos portões de ouro, os ministros escravos escutavam as queixas das tropas otomanas e julgavam as causas, como Mehmet havia feito no reinado anterior. As paredes ressoavam com pedidos de perdão e execuções. Dentro do suntuoso recinto, os ministros eram livres para falar e dar seu veredito. Mas raramente saíam das vistas do sultão, cientes da existência da janela de grades no alto. Atrás dela, Selim podia estar escutando. Por mera formalidade, o ministro-chefe transmitiu o resultado dos encontros no salão de audiências. Prostrava-se diante de Selim, reclinado sobre um divã recoberto de ouro e seda. O sultão delegava a seus escravos questões de Estado, mas não assuntos de ordem mais pessoal. Para trabalhar nos recintos mais recônditos do palácio, os escravos tinham que abrir mão de sua virilidade. Eram castrados para evitar tentações. Os eunucos eram guardiões da mais preciosa propriedade do sultão: o harém. Ali viviam centenas de mulheres. Elas chegavam ainda crianças, separadas dos meninos escravos. Recebiam uma educação especial. Quando atingiam a adolescência, já eram versadas em dança, costura e nas práticas do amor. Seu único objetivo era dar prazer ao sultão e um herdeiro ao império.
Oficialmente não tinham o mesmo poder dos escravos homens. Mas dentro do harém, uma bela escrava era capaz de mudar tudo isso. Harém em árabe significa proibido. Em Topkapi, a parte proibida ocupa mais de 2/3 na construção. Apesar da extensão, mantinha-se como um mundo oculto sob um véu de mistério. As fachadas dos pavilhões dão apenas uma pálida ideia do mundo exótico em seu interior. Só o sultão, seu tesoureiro e os eunucos podiam penetrar nos labirintos de mais de 400 aposentos. Passagens sombrias parecem levar a milhares de direções e a quartos decorados de forma a dissimular a escuridão de claustro. Eunucos guardavam todas as saídas da prisão. As mulheres do harém sabiam que sua única saída passava pelo próprio sultão. Tornar-se uma de suas favoritas, dar-lhe um filho, podia proporcionar à mulher uma vida de privilégios, ainda assim sob uma terrível ameaça. Segundo a lei, quando um filho subisse ao trono, todos os outros deveriam morrer. Um sultão com grande apetite sexual poderia desencadear uma guerra dentro do harém. Durante o reinado de Murad III, o tesoureiro traçava um rígido programa de encontros para evitar ciúmes. O trabalho era cuidadosamente planejado. No quarto ao lado, Murad dormia com uma mulher diferente a cada noite. Nos aposentos imperiais viviam mais de 100 filhos. Uma fonte borbulhante abafava o ruído de seus encontros, precaução contra ouvidos indiscretos. Outros sultões não tinham tanto tempo para o harém. Em 1545, o sultão Suleiman recebeu o apelido de Magnífico por ter ampliado as fronteiras do império, da Algéria até os portões de Viena. Vitorioso no campo de batalha, Suleiman encontrou alguém à sua altura em casa. Uma bela escrava russa, Roxalina, cativou seu coração e deu-lhe um filho. Suleiman a chamava amorosamente de Khurrem, a risonha, mas o resto do palácio apelidou-a de Kard, a feiticeira. Acreditavam que ela havia enfeitiçado o imperador. Pela primeira vez na história do Império Otomano, uma escrava persuadiu o sultão a ser sua única esposa. E transformou o harém em seu próprio reino. Seu principal objetivo era colocar um de seus filhos no trono a qualquer preço. Tanto as amantes rivais como seus filhos não escaparam a Roxalina. Semeando suspeitas por toda parte, exilou as rivais e matou os príncipes. Uma carta incriminando o filho predileto do sultão como conspirador apareceu oportunamente e o príncipe foi decapitado. Assustados, os ministros pressionaram o imperador a construir outro palácio para o harém, fora de Topkapi. Mas a inteligência de Roxalina estava à altura de sua beleza. Ela sugeriu que o local indicado seria mais apropriado para uma mesquita com o nome do marido.
À medida em que a mesquita de Suleiman, o Magnífico, era construída, o sultão deixou de pensar em transferir o harém. A mesquita se tornaria um de seus maiores legados. Mas Roxalina também deixou seu próprio legado, que poria todo o império de joelhos. No palácio de Topkapi, Roxalina inaugurou uma era conhecida como o Reinado das Mulheres. Mães, esposas e amantes controlavam o sultão e a sucessão ao trono. Antes de sua morte, em 1562, Roxalina projeta a ascensão de seu filho Selim, alcoólatra conhecido como Selim o Beberrão. Ao contrário dos outros sultões, Selim não tinha apetite pelo poder. Negligenciou os deveres de imperador para melhor desfrutar os prazeres dos salões imperiais. Em uma galeria, um quarteto toca continuamente para o sultão, reclinado embaixo. Durante horas, ele brinca com suas amantes, observando-as pular e correr atrás de uma bola suspensa. Selim transforma o trono em uma piada e a sucessão num banho de sangue. Em 1595, gritos de terror ecoam pelo harém quando Mohamed III toma o poder. De acordo com o costume, ele manda estrangular seus 19 irmãos. A dor das mães gera indignação e a abominável tradição é abolida. Mas outra tem início. Dali em diante, os rivais ao trono passariam a viver aqui, numa parte do harém que se tornou conhecida como a Jaula. Aqui, os príncipes viviam como prisioneiros. As portas eram vedadas com tijolos. A única saída era a morte do sultão ou a deles próprios. Em 1617, o sultão Mustafa é liberado da jaula. Mas 14 anos de confinamento haviam-no enlouquecido. Ele foi destronado em um golpe palaciano. 6 anos mais tarde, outro príncipe sai da jaula, tornando-se o sultão Murad IV. O aprisionamento deixou-o louco e cruel. Apesar de alcoólatra, ele proíbe a bebida. De manhã à noite, percorria as ruas de Istambul executando bêbados onde os encontrasse. Cadáveres pendiam em cada esquina. Loucura e incompetência foram tornando o Império Otomano fraco e vulnerável. Os sultões adotaram a tática de se tornarem menos otomanos. Na busca de agradar as potências europeias, redecoraram um palácio em estilo rococó francês. Em 1857, eles abandonam Topkapi definitivamente em troca do conforto moderno de um palácio mais europeu, Dolmabahçe. 66 anos mais tarde, o Império chega ao fim em 1923. Mas o espírito que animava os otomanos permanece no palácio de Topkapi. Desapareceram os sultões, os escravos, a intriga e o poder. Apesar do fim do Império Otomano, a banda Janissary continua a tocar.
A música é como o som enfraquecido de um império que abalou o mundo por quase 400 anos, como o canto de um palácio lendário cujos segredos fascinaram o mundo.